Bom dia, queridos e amados irmãos. Hoje é dia 11 de abril do ano da graça de 2024. E continuando a considerar o texto de Marcos, capítulo 4, a partir dos versículos 35 e seguintes, onde encontramos este conhecido episódio de Jesus no barco com os discípulos, enquanto se levanta aquela tempestade. Fomos desafiados pelo pastor Érico a considerar algo que é absolutamente essencial para nós. É lembrar, não esquecer que Jesus é inigualável. Não há ninguém como Jesus. Ele é único. E na nossa caminhada nós precisamos viver e experimentar isso, e precisa ser uma realidade transformadora de cada dia, do nosso viver. Lembrávamos que por ele ser único e tão importante, nós precisamos estar perto dele. Precisamos que ele esteja, que nós estejamos na proximidade. E por isso Jesus estava no barco com eles e foi determinante naquela situação. Lembramos também que no meio às circunstâncias da nossa vida, sejam elas quais forem, neste caso uma tempestade e um grupo de homens dentro de um barco no meio do mar, com ondas e ventos assustadores, mas em qualquer outra circunstância é absolutamente essencial que nós busquemos a Jesus. Se nós estamos perto dele, é essencial que em todas as circunstâncias, independentemente de quais sejam, nós possamos procurar Jesus. E os discípulos fizeram isso. No meio de uma situação de medo, realmente de muito assustados, de pânico, eles procuraram Jesus. E fizeram bem, fizeram muito bem. Fizeram muito bem, porque é o melhor que nós podemos fazer, é de facto procurar Jesus. E o que aconteceu naquele dia é uma evidência do facto de Jesus de facto ser inigualável, não haver ninguém como ele. Porque diz o versículo 39, e ele, Jesus, despertando, porque Jesus estava a dormir no barco, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Esta é uma realidade que nós não podemos, de forma alguma, esquecer e que precisamos de experimentar verdadeiramente no nosso viver. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Nada foge do controle e da soberania de Jesus. O poder da sua palavra, o poder da sua determinação é absolutamente absoluto. Isto é uma realidade neste episódio, é uma realidade em toda a história da humanidade e é uma realidade para a minha vida e para a vida de cada um de nós. Jesus tem autoridade e soberania absolutas sobre todas as coisas. E neste episódio revela-se duas coisas. Uma, o efeito que algumas circunstâncias têm na nossa vida, nos provocando medo, pânico, angústia, tantos outros sentimentos. E o nosso coração é vulnerável a isso. Mas também nos revela que qualquer situação que nos possa provocar esse ou qualquer outro sentimento nunca estará fora do alcance da intervenção de Jesus. E isso é por demais importante. E nós não podemos esquecer isso. Precisamos estar perto dele, precisamos de o buscar, mas precisamos de o fazer na absoluta certeza que ele pode todas as coisas. Obviamente isso vai mexer com outro aspecto final deste texto que tem a ver com a nossa fé. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas tudo tem como ponto de partida o facto de Jesus ser absolutamente único. E nós beneficiamos da sua presença. Ele disse que estaria connosco todos os dias da nossa vida. Ele se faria presente. Ele está presente. Ele está presente e ele continua a ser o mesmo. Ele continua a ter a mesma autoridade. Nós continuamos vulneráveis às circunstâncias, tantas vezes no nosso coração, mas ele continua a ser o mesmo. E se nós estivermos perto dele e se o buscarmos, certamente podemos descansar tranquilamente naquilo que ele vai fazer. Porque aquilo que ele vai fazer vai ser sempre muito bom. É um facto que tantas vezes o Senhor Jesus decide não acalmar a tempestade. Não porque não tem poder, mas porque é esse o seu propósito. Porque ele tem propósitos
para algumas tempestades, algumas circunstâncias, para nos moldar, para nos ajudar, para nos fortalecer. E aí Ele continua a ser soberano, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amados, precisamos não esquecer, Jesus é o único e é absolutamente sublime e faz todo o sentido, todo o sentido. Continuamos a descansar naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz. Um dia muito abençoado. Vamos continuar a cuidar-nos em oração. Precisamos de nos cuidar em oração. Precisamos de o buscar. Precisamos de estar perto dele. E vamos caminhar este dia naturalmente perto dele. E abrindo o nosso coração e experimentando este nosso relacionamento maravilhoso que ele nos permite ter com ele no melhor que nós podemos viver a cada dia. Que o Senhor nos abençoe a todos e, se Ele o permitir, logo nos encontraremos outra vez. Então, até lá.